Então eu convido você para fechar os seus olhos. Deixe-nos pedir aos nossos pais estelares, os pleiadianos, para se aproximarem. Aproximem-se, aproximem-se, aproximem-se. Deixa-nos sentir o seu amor. Deixa-nos pedir para aqueles seres ascensos das estrelas que se identificam com Órion. Aproximem-se, aproximem-se. Deixa-nos sentir o seu amor. Deixe-nos pedir àqueles que são os arcturianos, os seres estelares dos quais somos descendentes, para se aproximarem. Aproximem-se, aproximem-se. Deixe-nos sentir o seu amor. Deixe-nos pedir àqueles de Sírios para se aproximarem. Aproximem-se, aproximem-se, aproximem-se. Deixe-nos sentir o seu amor. E com a presença energética de nossa linhagem galáctica, deixa-nos agradecer. Obrigado, obrigado, obrigado por estarem aqui. Obrigado por me amar. E obrigado por estar aqui. Enquanto Cryon entrega uma mensagem. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É uma alegria comunicar com vocês dessa forma. Para aqueles de vocês que ouvem isso, que acreditam que talvez haja uma voz e que o véu está ficando mais fino. E essa voz alcança você de uma forma como nunca fez antes. Alguns de vocês estão percebendo que o ser humano é como uma antena e que há mais que o ser humano capta em sua consciência do que apenas aquilo que foi ensinado a vocês. É assim que vocês recebem a intuição. E nós discutimos isso antes, neste mesmo programa. Nós falamos sobre a beleza do que a intuição é, como ela vem da sua consciência, não do seu cérebro. E haverá aqueles que dirão, espera um minuto, a consciência vem do cérebro? Não, ela não vem. Há uma fusão entre a consciência e o seu cérebro. Seu cérebro reage às coisas que você imagina e às coisas que você pensa. E a consciência coloca sobre o cérebro algo que ajuda a funcionar. Mas se você perguntar a muitos que já estiveram do outro lado e retornaram, talvez, naquilo que vocês chamam de experiência de quase morte, eles dirão a você que o cérebro para de funcionar, mas a consciência não. Ela parece assumir. Quando o cérebro estava clinicamente morto, a consciência trouxe informações maravilhosas. Alguns estiveram muito próximo do outro lado, onde a consciência estava quase prestes a explodir na energia da alma. E eles retornaram. Essa sua consciência, eu chamarei de a consciência da alma, e que aliasse ao seu corpo. O motivo por eu estar discutindo isso, neste momento, é simplesmente um lembrete. Nós não falamos muito sobre o seu DNA, não sobre o seu pacote inteiro do DNA, por algum tempo. Vamos fazer uma revisão do que agora a humanidade compreende, de forma resumida, não cientificamente, não medicamente, mas apenas resumindo de uma maneira genérica o que essa cultura, atualmente chamada de Terra, sabe sobre o seu DNA. Quando o genoma humano começou a ser descoberto, houve a percepção de que era como olhar para as galáxias, dentro de galáxias, e que havia tantas coisas lá. Há aqueles que dirão que demorará uma vida, até mesmo para revelar o quanto está lá. Bem, mas não foi assim. Eles surgiram com métodos inteligentes para ver o DNA e começar a identificar o que está lá. Havia muitas repetições lá, então os levou a ver o que as repetições produziam.
E aquilo deu a eles esse cenário maravilhoso do que era o DNA. O que foi surpreendente é que eles, nesse seu DNA, eles descobriram que haviam mais de 3 bilhões de elementos químicos. 3 bilhões de partes conectadas a ele de uma forma ordenada, fazendo coisas que eles não sabiam, mas que pelo menos eles tinham o projeto, digamos, ou pelo menos eles conheciam a química. Eles viram e revelaram a hélice dupla, como ela se parecia, e depois as permutações e tudo que poderia ser feito. Eles viram o que podiam fazer, mas não sabiam o que fazia. Então isso foi exemplificado pelos resultados que foram dados logo depois daquele projeto Genoma. Quando eles disseram: nós revelamos a química do DNA, mais de 3 bilhões de partes, mas nós apenas sabemos o que é aproximadamente 3% dele. Eles disseram que a codificação de 3% era muito óbvia. Aqueles eram as partes que produziam genes em seu DNA. Então, imediatamente, vocês veem para o que o seu DNA está aí. Ele está aí como um painel de controle, talvez como instruções, onde ele faz tanto de quem você é e continua fazendo. Uma das coisas que descobriram imediatamente foi que o seu DNA era responsável por aproximadamente mais de 26 mil genes que vocês têm em seu corpo. Aqueles genes continuam a ser feitos ou produzidos no tempo certo, para as coisas certas. O seu DNA não apenas fica lá, como algo que vocês têm desde o nascimento. Ele está sempre ativo, está sempre funcionando. Ele faz coisas. 3% dele foi identificado. E que tal o resto? A grande maioria de todas as partes, eles disseram: não tem nenhuma ideia. Eles não podiam compreender nenhum código. E, portanto, é algo tão interessante. Se você é um cientista inteligente e você não pode compreender algo, normalmente você diz: algum dia nós compreenderemos bem, talvez. Talvez nós não chegamos naquela quebra do código ainda. Mas ao invés disso, quase que universalmente, eles cruzaram os braços e disseram: é lixo. Deve ter sido alguma sobra dos processos evolucionários do passado. Isso é interessante para mim. Então, se você não pode compreender, portanto é um lixo. Eu tenho um pequeno exercício para você. É uma parte para a sua imaginação. É algo divertido. Você está no século XIX e o viajante do tempo aparece. Ele diz olá. É óbvio que ele está viajando ao longo do tempo. E ele cometeu um erro, porque ele abre seu livro e algumas páginas caem e bam! Ele desaparece para o tempo, para qual ele queria ir. E no chão, depois de ter ido embora, você vê as páginas que ele deixou. Você olha para ela e diz: isso é estúpido, é ridículo. O que ele deixou é um QR Code. Alguns de vocês sabem o que é QR Code. Isso são códigos que você poderia apontar o seu telefone celular e você tem um menu em um restaurante. Não é algo tão profundo, talvez. Mas se você estivesse no século XIX e você estivesse em um laboratório, e se tivesse acontecido, tivesse visto com os seus próprios olhos, você diria: um anjo apareceu, ou alguém do futuro apareceu, e nos deixou uma mensagem. Você já olhou para um QR Code? Onde você começa? Sem nenhuma ideia. 5, 6 ou 7 invenções que precisariam então ser construídas, uma sobre a outra, para finalmente criar um código. Compreender o código e então traduzir o código, incluindo aquilo que precisa traduzi-lo. Que, claro, é um telefone celular. E tudo o que ele faz. Com a inteligência artificial que ele tem.
Como você olhará para isso? Que quebrador de códigos, no século XIX, você acha que poderia compreender um QR Code? Quem você acha que poderia fazer aquilo? E a resposta é: provavelmente ninguém no mundo. Porque eles não tinham ainda acesso às coisas que não tinham sido descobertas, ou inventadas ou compreendidas. Eu gosto de imaginar que eles poderiam compreender. Este sou eu sendo engraçado. Eles compreenderam e dizem: oh meu Deus, aqueles que vieram do futuro nos deram um menu para o restaurante do Sam. Qual o significado disso? Vocês percebem o que eu quero dizer em DNA lixo? Vocês não poderiam compreendê-lo. Então se tornou lixo. E bem, por sorte, em 2012, eles compreenderam. Talvez você não soubesse disso. Não há tal coisa mais como um DNA lixo. Eles descobriram o que mais de 90% do DNA faz, meus queridos. Ele não fazia nada. Era um manual de instruções para o resto do que eles viram lá. Tinha pedaços e partes de linguagem, os tipos de quebradores de códigos. Eu diria, estavam mais prontos para ajudar a compreender isso. E o que fizeram foram linguistas. Eles mostraram que precisava ser uma linguagem. Então tornou-se algo como bibliotecas, cheia de livros com instruções sobre o que está no seu DNA. E aqui estão as instruções. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Provavelmente vocês estão conscientes agora. Naquele lugar está revelado. Se você pudesse ler aquelas instruções, o que eles podem fazer, eles simplesmente agora compreendem o que poderia ser. Quando eles começarem a ler as instruções, quando eles começarem a quebrar aquele código, eu me pergunto se eles irão liberar, porque falará sobre o seu acástico, o que vocês experimentaram em outras vidas. Terá o sentimento nos códigos, com os quais agora vocês estão trabalhando. Mas o maior de todos falará sobre o 24º, parte dos cromossomos multidimensional, que vocês têm das estrelas. Muito bem visto e identificado. Se eles pudessem olhar para os códigos, e se eles soubessem o que eles queriam dizer, aquilo virá algum dia. Isso, meus queridos, será prova de todas as coisas, de girar os olhos que eu tenho dito a vocês por tantos anos, que há tantas coisas mais no ser humano do que apenas biologia. Há uma linguagem que pertence às estrelas e que é bela, e esta linhagem está começando a abrir-se. Esse 24º par de cromossomos está começando como uma cápsula do tempo a ser aberta. Não que vocês se lembrarão que vocês vieram das estrelas. Vocês começarão a se lembrar do que eles deram para vocês. Uma sabedoria mais profunda, conhecimento de coisas que estão por vir, uma compreensão, talvez o do porquê estão aqui, um sentimento de paz, quando vocês não têm uma agora. Isto é o início, apenas o início. A minha predição é de que algum dia eles serão capazes de ler aquele código, mas agora é como um QR Code para eles. Mas quando puderem, a revelação estará aqui, e eles poderão pensar muito intensamente antes de revelar. Mas eu acho que vocês estarão prontos para isso. Esta é apenas uma outra canalização, para mostrar a vocês a sua magnificência, de quem vocês são, o que vocês são, e o que poderia estar vindo. Parabéns por conseguir chegar até esse ponto de luz. E assim é.